existe brotar das profundezas, é o Verbo divino. Deus é o Pai, o Verbo é o Filho, sua união é a vida. Comentou Hermes, que sentido maravilhoso abriu-se para mim. Não vejo mais com os olhos do corpo, mas com os do espírito. Como é possível isto? Osíris respondeu, filho do pó. Isto é porque o Verbo está em ti. O que te ouve, vê, age, é o próprio Verbo, o fogo sagrado, a palavra criadora. Então disse Hermes, já que é assim, deixa-me ver a vida dos mundos, o caminho das almas, de onde o homem vem e para onde vai. Que seja feito segundo o teu desejo. Hermes tornou-se mais pesado do que uma pedra e rolou pelos espaços como um aerólito. Finalmente, viu-se no cume de uma montanha. Era noite, a terra sombria e nua, seus membros pareciam-lhe pesados como ferro. E ouviu a voz de Osíris, ergue os olhos e olha. Então, Hermes viu um espetáculo maravilhoso. O espaço infinito, o céu estrelado envolvia com as 7 esferas luminosas. Com um só olhar Hermes percebeu os 7 céus dispostos sobre sua cabeça como 7 globos transparentes e concêntricos, cujo centro sideral ele ocupava. O último tinha como circuito a Via Láctea. Em cada esfera girava um planeta acompanhado de um gênio de forma, signo e luz diferentes. Enquanto Hermes, deslumbrado, contemplava sua fluorescência esparsa e seus majestosos movimentos, a voz lhe disse, olha, escuta e compreende. Estás vendo as 7 esferas de toda a vida. Através delas se efetua a queda das almas e sua ascensão. Os 7 gênios são os 7 raios do Verbo luz. Cada um deles comanda uma esfera do espírito, uma fase da vida das almas. O mais próximo de ti é o gênio da lua, com seu sorriso inquietante coroado de uma foice de prata. Ele preside aos nascimentos e às mortes. Separa as almas dos corpos e as atrai para seu raio de luz. Acima dele, o pálido Mercúrio mostra o caminho às almas, que descem e sobem com seu caduceu que contém a ciência. Mais alto, a brilhante Vênus segura o espelho do amor, em que as almas alternadamente se esquecem e se reconhecem. Abaixo dela, o gênio do sul ergue a tocha triunfal da eterna beleza. Mais alto ainda, Marte brande o gládio da justiça. Reinando sobre a esfera azulada, Júpiter sustenta o cetro do poder supremo, que é a inteligência divina. Nos limites do mundo, sob os signos do zodíaco, Saturno carrega o globo da sabedoria universal. Hermes falou, vejo as 7 regiões que compreendem o mundo visível e invisível. Vejo os 7 raios do Verbo luz, do Deus único que as atravessa e governa. Mas, meu mestre, como se realiza a viagem dos homens através de todos esses mundos? Respondeu Osíris, vês uma semente luminosa cair das regiões da Via Láctea na 7ª esfera. São gêmeos de almas. Elas vivem como vapores leves na região de Saturno, felizes, sem preocupação, e desconhecem sua felicidade. Porém, ao cair de esfera em esfera, elas revestem-se de invólucros sempre mais pesados. Em cada encarnação, adquirem um novo sentido corporal, conforme o meio em que habitam. Sua energia vital aumenta, e, à medida que penetram em corpos mais densos, elas perdem a lembrança de sua origem celeste. Assim se completa a queda das almas que vêm do divino éter. Cada vez mais cativas da matéria, cada vez mais inebriadas com a vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo, com estremecimentos de volúpia, através das regiões da dor, do amor e da morte, até sua prisão terrestre, onde tu mesmo gemes retido pelo centro ígneo da terra e onde a vida divina te parece um sonho vão. Hermes perguntou, as almas podem morrer? Respondeu a voz de Osíris, sim, muitas perecem na descida fatal. A alma é filha do céu e sua viagem é uma prova. Se, em seu amor desenfreado pela matéria, ela perde a lembrança de sua origem, a centelha divina que nela estava, e que teria podido tornar-se mais brilhante do que uma estrela, volta à região etérea como a
como sem vida, e a alma se desagrega no turbilhão dos elementos grosseiros. A estas palavras, Hermes estremeceu, e uma tempestade rugidora o envolveu com uma nuvem negra. As 7 esferas desapareceram sob densos vapores. Ele então viu espectros humanos soltando gritos estranhos, arrancados e dilacerados por fantasmas de monstros e animais, em meio a gemidos e blasfêmias inomináveis. E Osíris, então, falou: tal é o destino das almas irremediavelmente baixas e más. Sua tortura só termina com sua destruição, que é a perda de toda a consciência. Mas veja, os vapores se dissipam e as 7 esferas reaparecem sob o firmamento. Olha deste lado. Vês este enxame de almas que procura subir para a região lunar? Umas são rebaixadas para a terra como turbilhões de pássaros sob os golpes da tempestade. Outras atingem, em grandes voos, a esfera superior, que as arrasta em sua rotação. Uma vez lá chegando, elas recuperam a visão das coisas divinas. Mas desta vez elas não se contentam apenas em refleti-las no sonho de uma felicidade impotente. Elas se deixam impregnar com a lucidez da consciência clareada pela dor, com a energia da vontade adquirida na luta. Tornam-se luminosas, porque possuem o divino em si mesmas e o manifestam em seus atos. Fortalece, pois, tua alma, ó Hermes, e tranquiliza teu espírito obscurecido, contemplando esses voos longínquos de almas que tornam a subir as 7 esferas e lá se espalham como feixes faiscantes. Pois tu também podes segui-las, basta querer, para elevar-se. Vê como elas enxameiam e descrevem coros divinos. Cada uma se junta ao seu gênero preferido. As mais belas vivem na região solar, as mais poderosas se elevam até Saturno. Algumas sobem novamente até o Pai, entre as potências, sendo elas mesmas outras potências. Porque lá, onde tudo termina, tudo começa eternamente, e as 7 esferas dizem juntas: sabedoria, amor, justiça, beleza, esplendor, ciência, imortalidade. E o Hierofante, então, explicava: eis o que viu o antigo Hermes e o que seus sucessores nos transmitiram. As palavras dos sábios são como as 7 notas da lira, que encerram toda a música com os números e as leis do universo. A visão de Hermes se assemelha ao céu estrelado, cujas profundezas insondáveis estão semeadas de constelações. Para o menino, não passa de uma abóbada com cravos de ouro. Para o sábio é o espaço ilimitado onde giram os mundos com seus ritmos e suas cadências maravilhosas. Esta visão encerra os números eternos, os signos evocadores e as chaves mágicas. Quanto mais aprenderes a contemplá-la e a compreendê-la, mais verás se estenderem seus limites. Porque a mesma lei orgânica governa todos os mundos. E o profeta do templo comentava o texto sagrado. Explicava que a doutrina do verbo luz representa a divindade no estado estático em seu equilíbrio perfeito. Demonstrava sua tríplice natureza, que é ao mesmo tempo inteligência, força e matéria, espírito, alma e corpo, luz, verbo e vida. A essência, a manifestação e a substância são 3 termos que se superpõem reciprocamente. Sua união constitui o princípio divino intelectual por excelência, a lei da unidade ternária, que de alto a baixo domina a criação. Tendo assim conduzido seu discípulo ao centro ideal do universo, ao princípio gerador do ser, o mestre desabrochava no tempo e no espaço, sacudiu em florações múltiplas. Pois a segunda parte da visão representa a divindade no estado dinâmico, isto é, em evolução ativa ou, em outros termos, o universo visível e invisível, o céu vivo. As 7 esferas ligadas a 7 planetas simbolizavam 7 princípios, 7 estados diferentes da matéria e do espírito, 7 mundos diversos que cada homem e cada humanidade são forçados a transpor em sua evolução através do sistema solar. Os 7 gênios, os 7 deuses cosmogônicos significavam os espíritos superiores e dirigentes de todas as esferas,
variantes e que de sua esfera podiam exercer uma ação sobre o homem e sobre as coisas terrestres. Os 7 gênios da visão de Hermes são os 7 devas da Índia, os 7 Amashapandas da Pérsia, os 7 grandes anjos da Caldeia, os 7 Sefirotes da Cabala, os 7 arcanjos do Apocalipse cristão. E o grande centenário que envolve o universo não vibra somente nas 7 cores do arco-íris, nas 7 notas da escala musical. Ele se manifesta ainda na constituição do homem, que é tríplice por essência, mas séptuplo por sua evolução. Dizia Hierofante, para terminar, assim penetraste no limiar do grande arcano. A vida divina apareceu-te sob as quimeras da realidade. Hermes te fez conhecer o céu invisível, a luz de Osíris, o Deus oculto do universo, que respira por 10 milhões de almas, anima os globos errantes, e os corpos em ação. Cabe a ti, agora, dirigir-te a ti mesmo e escolher teu caminho para subir até o Espírito puro. Pois, de hoje em diante, pertences aos ressuscitados vivos. Não te esqueças de que há 2 chaves principais da ciência. Eis a primeira: o exterior é como o interior das coisas, o pequeno é como o grande. Só há uma única lei e aquele que trabalha é um. Nada é pequeno, nada é grande na economia divina. Eis a segunda: os homens são deuses mortais e os deuses são homens imortais. Feliz daquele que compreende essas palavras, porque possui a chave de todas as coisas. Lembra-te que a lei do mistério dissimula a grande verdade. O total conhecimento só pode ser revelado aos nossos irmãos que passaram pelas mesmas provas que nós. É preciso regular a verdade segundo as inteligências, disfarçá-la com um véu para os fracos, porque ela torná-los loucos, ocultá-las dos maus, que dela só podem apreender fragmentos, dos quais fariam armas de destruição. Encerra em teu coração e que ela fale por tuas obras. A ciência será a tua força, a fé tua espada e o silêncio tua armadura infrangível. As revelações do profeta de Amon-Ra, que abriam ao novo iniciado tão vastos horizontes, sobre si mesmo e sobre o universo, sem dúvida alguma produziam profunda impressão, quando feitas no observatório de um templo de Tebas, na calma lúcida de uma noite egípcia. Os pilares, os tetos e os terraços brancos dos templos dormiam a seus pés, entre os maciços negros dos nopais e dos tamarineiros. À distância, grandes monolitos, estátuas colossais dos deuses, estavam assentados como juízas incorruptíveis sobre seu lago silencioso. 3 pirâmides, figuras geométricas do tetragrama do centenário sagrado, perdiam-se no horizonte, espaçando seus triângulos no cinzento leve do ar. Um insondável firmamento pululava de estrelas. Com que surpresa ele olhava esses astros, que lhe pintavam como futuras moradas. Quando, finalmente, o esquife dourado da lua emergia do espelho sombrio do Nilo, que se perdia no horizonte como uma longa serpente azulada, o neófito acreditava ver a barca de Ísis navegando no rio das almas e transportando-as para o sul de Osíris. Recordava-se, então, do livro dos mortos e o sentido de todos esses símbolos se revelava agora a seu espírito. Depois do que havia visto e aprendido, podia acreditar-se no reino crepuscular de Amenti, misterioso interregno entre a vida terrestre e a vida celestial, onde os defuntos, a princípio sem olhos e sem palavra, recuperam pouco a pouco a visão e a voz. Ele também iria empreender a grande viagem, a viagem do infinito, através dos mundos e das existências. Hermes já o absolvera e o julgara digno, tendo já lhe dito a palavra do grande enigma. Uma única alma, a grande alma do todo, gerou, dividindo-se, todas as almas que se movem no universo. Armado do grande segredo, o neófito subia na barca de Ísis. Ela partia. Soerguida nos espaços etéreos, ela flutuava nas regiões intersiderais. Ora amplos raios de uma imensa aurora varavam os véus azulados dos horizontes celestes. Ora o coro dos espíritos gloriosos, dos ânimos secu, que alcançaram o eterno repouso.
roda de alegria glorificando a grande barca sagrada. Celebram-se festas na capela misteriosa. Levanta-te, Aimon Makuti, sol que a si mesmo se criou. E o iniciado respondia com estas palavras orgulhosas: eu alcancei o país da verdade e da justificação. Ressuscito como um Deus vivo e brilho no coro dos deuses que habitam o céu, porque sou de sua raça. Tanto os pensamentos ativos como as esperanças audaciosas perseguiam o espírito do adepto. Na noite que sucedia a cerimônia mística da ressurreição. No dia seguinte, nas avenidas do templo, sob a luz deslumbrante, não lhe parecia mais do que um sonho. Mas que sonho inolvidável fora essa primeira viagem no impalpável e no invisível. De novo ele lia a inscrição na estátua de Ísis. Um imortal levantou meu véu. Uma ponta do véu soerguera-se, todavia, mas para tornar a cair em seguida, e ele despertara na terra dos túmulos. Ah, como estava longe do fim sonhado. Havia